Foi? Ah, legal. Então, galera, boa noite. Estamos aqui mais uma edição, mais uma apresentação do nosso podcast. Então, galera, boa noite. Hoje nós estamos aqui com os professores. Mais uma edição, Dilma e Yara. Então, galera, boa noite. Hoje nós estamos aqui com os professores. Mais um bate-papo. Dilma e Yara. Então, galera, boa noite. Hoje nós estamos aqui com os professores. Mais um bate-papo. Dilma e Yara. Então, galera, boa noite. Hoje nós estamos aqui com os professores. Mais um bate-papo. Dilma e Yara. Então, galera, boa noite. Hoje nós estamos aqui com os professores. Mais um bate-papo. Dilma e Yara. Então, galera, boa noite. Hoje nós estamos aqui com os professores. Mais um bate-papo. Dilma e Yara. Então, galera, boa noite. Hoje nós estamos aqui com os professores. Dilma e Yara. Então, galera, boa noite. Hoje nós estamos aqui com os professores. Dilma e Yara. Então, galera, boa noite. Hoje nós estamos aqui com os professores. Dilma e Yara. Então, galera, boa noite. Hoje nós estamos aqui com os professores. Dilma e Yara. Então, galera, boa noite. Hoje nós estamos aqui com os professores. Dilma e Yara. Então, galera, boa noite. Hoje nós estamos aqui com os professores. Dilma e Yara. Então, galera, boa noite. Hoje nós estamos aqui com os professores. Dilma e Yara. Então, galera, boa noite. Hoje nós estamos aqui com os professores. Dilma e Yara. Então, galera, boa noite. Hoje nós estamos aqui com os professores. Dilma e Yara. Então, galera, boa noite. Hoje nós estamos aqui com os professores. Dilma e Yara. Então, galera, boa noite. Hoje nós estamos aqui com os professores. Dilma e Yara. Então, galera, boa noite. Hoje nós estamos aqui com os professores. Dilma e Yara. Então, galera, boa noite. Hoje nós estamos aqui com os professores. Dilma e Yara. Então, galera, boa noite. Hoje nós estamos aqui com os professores. Então, galera, hoje nós estamos aqui com os professores. Então, galera, sozinha. E eu estava prestando vestibular. Eu cheguei a passar para a Federal de Engenharia lá no Fundão, Rio de Janeiro. Mas eu acabei que entre trabalhar e estudar naquele momento, naquele ano, eu não estudei. Eu fui dar aulas e foi uma longa história. Eu comecei a dar aulas porque a minha vizinha me sugeriu isso, eu também não dançava, não me sentia capaz. E acabei dando aulas e estou aqui até hoje. Já são 45 anos de aula de dança. dando aula? Dando aula. E você gostou, né? Pelo jeito você se apaixonou então. Não, porque a dança, pra mim, de qualquer coisa, eu já falei que eu sou casada com Isso é legal. É a minha parceira. A dança, pra mim, é o meu. Os maridos já foram o marido foi, né? E na verdade eu continuei com ela. Então, pra mim, dança é casamento. Então, assim, tudo que fosse com dança pra mim era bom. O que você pedisse pra fazer em termos de dança, eu faria. Se você chegasse pra mim e dissesse assim, vamos no meio da praça, eu ia. Vamos fazer isso? Vamos. Ah, vai ser um curso ali, eu vou fazer o curso. Eu sempre fui uma pessoa assim, muito dedicada a esse meu desejo. Agora, como eu falei, dar aula foi uma consequência. Eu acho que não foi um objetivo inicial. Eu acabei dando. Mas com esses anos todos de experiência como professora, você acabou se apaixonando, né? Que nem você falou, a coisa foi, né? Sim, porque antes de qualquer coisa, a menina que estava terminando o curso de dança na época também tinha feito magistério. Então ela já tinha aquele dom, aquele jeitinho com crianças. E uma coisa acabou sendo unida à outra. E a professora surgiu, né? A professora de dança apareceu nessa hora. Ficou. Que bacana. Graças a Deus, né? Foi um lado bom, né, Yolanda? Sim, Pelo menos claro. aprendeu alguma coisa, né? Isso E aí. foi, né? Você, aí. daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, daqui uns anos, tá dando aula também, hein? Tá nova ainda, né? Não é verdade? Quem Mas sabe? uma boa se aplicando muito. Então, fala pra mim a mesma coisa, Amelide. Como surgiu essa vontade de dar aula? Como é que você começou na dança? Fala um pouquinho pra gente. Fala a verdade, fala a verdade. Então, eu sou filha dela, né? Isso. Já começa a verdade por aí. Então, assim, eu dizia lá atrás que eu gostava muito de dançar, porque eu nasci dançando, né? Mas eu dizia que na aula também não. Eu dizia que não queria ser professora de jeito nenhum. Espanhol. Dou aula mesmo, a minha missão nessa vida hoje é dar
educação. Seja de dança ou seja nas escolas, eu tô dentro da educação. Então, assim, substituindo um dia que ela não podia ir, né, uma aula, outra, eu ia trabalhando, né? Até que você supria quando ela não estava? Quando ela não podia ir, ela me pedia para substituí-la e eu ia, sabe? Mas eu ia. E acabei gostando você depois. Ganhou uma turma de Baby Class? Ganhei uma Olha que legal, hein? Lá no Rio. Deixa eu fazer um teste aqui só um minutinho. Estão dizendo que o som tá ruim, vê aí se tá. É aí que tá ruim ou é aqui? Eu acho que de repente ela falou muito longe do microfone, não foi não? Ô, Ana Paula, tu pode ir lá pra fora e botar no som, aí você vê qual que tá. Ah, tá? Então vamos seguir. Aí você supriu. Aí eu ficava, né, fazendo as aulas quando ela não estava e ganhei uma turma de crianças, né? Fui gostando também, fui pegando jeito. De crianças, adultos, melhor idade, já trabalhei também. Sua mãe botou você na dança com quantos anos? Assim, não tem como precisar. Não lembra? Ela estava grávida dançando. É mesmo? Tava desde o ventre, desde então você já dança, justamente. Né? E aí, com 1 ano, ela já me colocou para fazer uma participação em cena. Isso é legal, isso é bacana. Numa dança, eu subi no palco no final, já apareci. Com 2 anos, eu já estava tentando dançar alguma coisa com a turminha de Baby Class. Então, já estou inserida na dança desde que apareci na vida. Ah, que legal. Mas aí vem de herança, né? De pai, filho. Tu já é mãe? Sim. Vai ensinar sua filha, menino ou menina? É uma menina. Ela ainda não tem essa questão assim de pedir para dançar. Tá começando a se interessar. Quantos anos? 5. Rapaz, com essa idade eu já tava dançando a beça. Deixa ela no braço da avó que ela vai dançar, né, amor? Vai não, Noah? Ela gosta de arte, né? A gente vê que ela gosta de arte, mas é música e cantar e tocar instrumento. Acho que é por aí o lado dela. Por enquanto, né? Por enquanto. Mas já tá respirando a arte, né? Tá. Sim, isso com certeza. Desde sempre. Yolanda, fala pra gente. E essa vontade, como você começou a fazer os cursos de dança? Essa aptidão para dançar. Hoje você é aluna das professoras, né, que estão aqui presentes. Como é que começou essa vontade de dançar? Fala pra gente. Eu comecei, tinha uns 3 anos já, né? Mas foi mais pela parte da minha mãe. Ela sempre queria que eu fizesse alguma coisa relacionada a artes. E daí ela foi e me botou no balé. E desde então, continuei, entendeu? E acabou que virou uma paixão minha, entendeu? Qual o tipo de dança que você faz hoje? Eu comecei no balé. Balé. Depois fui pro jazz. Conheci a dança do ventre. E agora, recentemente, esse ano, eu também comecei o sapateado. Então, tô no jazz, dança do ventre e sapateado. Então, já tá andando muito, já tá bem adiantado, hein? Qual é a categoria de dança que vocês dão? É a categoria que se fala? Modalidade, isso aí. Qual é a modalidade de dança que tem lá no projeto de vocês? Lá nós temos Baby Class, na verdade, é a iniciação. Eu não classifico Baby Class como balé ou qualquer coisa. Classifico realmente uma iniciação. Baby Class vai até os 6, 3 aos 6 anos. Daí a gente tem o balé moderno infantil. Temos o balé moderno adulto. Temos o modern jazz. Temos sapateado americano. Dança cigana artística. Dança do ventre. Bollywood, que é a dança indiana. E nós temos algumas outras que ainda estão na gaveta porque... Como é que eu vou explicar isso para você? Na verdade, quando a gente veio do Rio de Janeiro para cá, nós tínhamos muito mais modalidades. Mas a gente percebeu que aqui a região não tem esse interesse por algumas. Existe preconceito. Sim. Existem, inclusive com dança cigana e dança do ventre, muito. A gente está conseguindo vencer isso. Ainda há esse preconceito? Ainda. Tem muita gente que acha que é dança cigana artística, porque na verdade a gente nunca coloca como dança cigana. Porque o cigano não é bailarino, né? Ele é uma coisa que eles não gostam. E enquanto cultura deles, a gente usa esse termo, tá?
cigana artística. É um lado artístico de ver a dança cigana. Então, essa dança em questão, ela é vista como um ritual religioso por muita gente que desconhece. E não é. Na verdade, a dança cigana é uma dança como outra qualquer de um povo. Tem tantos povos com tantas tradições e danças, a dança cigana é mais uma, né? Mas as pessoas não encaram dessa forma. E a gente sofre esse tipo de preconceito. Uma vez nós já dançamos em Campos, eu levei um grupo grande para dançar. Foi em Campos, minha filha? Itaperuna. Foi Itaperuna, desculpa. Em Itaperuna nós levamos um grupo grande e a gente percebia, eram senhoras da terceira idade, e a gente percebia que à medida que as senhoras iam dançando, iam abrindo a dança, a roda, eu percebia que o público chegava para trás, como se fosse perigoso estar perto delas, acreditando que elas eram ciganas mesmo, sabe? Então, assim, existe esse preconceito, sim. E aqui na região a gente acabou que não colocou. Hoje já tínhamos dança de salão, paramos com a dança de salão. Já tivemos street dance, temos uma parada também. E assim a gente vai colocando e retirando à medida da procura. Legal, interessante, hein? E você, o Yolanda? Você já aprendeu alguma coreografia? É fácil essa questão de fazer coreografia? Eu lembro do casamento de uma amiga, você montou uma coreografia pra turma dançar, hein? Eu não montei, eu ensaiei elas. Então, mas você me que deram montou. a coreografia pronta. Elas eu fui te mandaram a ensaiando. coreografia? A noiva me mandou o que queria mais ou menos, eu falei, olha, aqui pode melhorar em tal coisa, pode fazer desse jeito. E aí a gente foi fazendo à medida que ela queria. Lá no curso com as professoras, elas ensinam coreografias também? Sim. Lá você faz só o quê? Só a dança do ventre ou mais alguma coisa? Faço jazz, a dança do ventre e o sapateado. Rapaz, lá no curso de vocês tem essa... Um aluno pode fazer vários Claro. ritmos de dança? Sim. Exatamente. Se a pessoa quer aprender outros Sim. tipos de dança, Exatamente. o som continua ruim. Gosta? Aham. Ah, é? Joga pra cá e bota no meio. O importante é a gente seguir. É só o dela que tá ruim? Deve ser alguma coisa aí no meio. Vamos. Tirando o dela salteado? Ah, então vamos. Melhorou? Porque eu nunca tive problema com som, não. Foi a primeira vez, mas acontece. Vamos embora, vamos seguir. Qualquer pessoa, vai pra você, Amelide. Qualquer pessoa que nunca dançou pode aprender a dançar? Questão da saúde. Ela está de saúde. E, dependendo de alguma saúde da pessoa, a gente às vezes encaminha para determinadas modalidades. Por conta de um impacto que a pessoa não possa ter num joelho, por exemplo, algumas que têm problema cardíaco, né? Então não pode fazer exercício aeróbico, então tem que ser uma modalidade mais branda. Então, Olha aqui, eu tenho esse problema aqui. essa Olha aí, menina ó. passou por situações durante essa trajetória aí. Então a gente diz isso, como que está a saúde, né? A partir dos 3 anos, que é a idade que a gente aceita lá na escola, a partir dos 3 anos, a criança já pode começar a fazer aula de dança, e se já for adulta, não tem problema, né? Se a pessoa já estiver mais velha, não tem problema. A gente sempre pergunta essa questão da saúde. Então, o importante é qualquer Se pessoa ela tem pode saúde, dançar. ela pode dançar, e se ela tem a saúde um pouco debilitada, a gente ainda tem como adaptar isso aí, ainda tem como ela dançar também. Aprende a dançar? Aprende. Que legal. Professora Dilmiara, então, a mesma pergunta, mas com maior índice de técnica, né? A pessoa nunca dançou, tem vergonha, é tímida, mas sempre teve um sonho de dançar. Ela entrando no seu estúdio de dança, né? Ela aprende a dançar? Com certeza. Absoluto. Porque, lógico, vai depender muito do desejo, da modalidade que ela escolher. Mas eu posso garantir que em qualquer uma a gente tem como, como a mesma disse, adaptar. Eu, até uma terceira idade. Há pouco tempo
atrás eu tinha aberto uma balé clássico para a terceira idade. Por que eu fiz isso? Porque eu comecei a observar que muitas senhoras sempre tiveram aquele sonho do balé e elas não tinham oportunidade de fazer quando crianças, ou por problemas financeiros, ou porque realmente também sofriam preconceito dos pais, ou porque realmente tinham vergonha e o tempo passou. E aí eu montei uma turma de balé clássico para senhoras. Aí vocês vão perguntar para mim, como é que uma senhora de 60 anos vai levantar uma perna numa barra? Gente, existem alturas de barra, existem exercícios que se pode fazer sem a própria barra. Eu já dei aula para pessoas com deficiência, eu trabalhei na APAI. Eu fui da APAI de Rio das Ostras ensinando dança. Legal, interessante. Então, isso tudo eu acho que me serviu muito de experiência nesse sentido, sabe? Porque eu não vejo barreira, eu não vejo nenhum tipo de problema para ninguém. Eu dei aula para pessoas com problemas de ordem neurológica. Que não era só um problema físico, um problema neurológico associado. Então, para mim, não existe problema algum, de jeito nenhum. A minha primeira aluna de dança, quando eu era menina, jovenzinha, ela era anã, só para você ter noção. Ah, mas o que tem? Não é um problema que muitas pessoas iam descartar? A própria não poderia ter vergonha? Ficar com medo de se apresentar? Então, assim, para mim nunca houve. Nunca teve nenhum tipo de problema. Qualquer pessoa pode dançar sim. Eu garanto. Isso é legal, hein? Mas se ela querer. E Yolanda, agora pode puxar o microfone um pouquinho para você. Então, você como jovem, quantos anos você tem? 16. Então, você como jovem com 16 anos, né? Tem uma carreira imensa pela frente, uma estrada enorme na dança. Uma amiga sua que não sabe dançar, você aconselha ela a dançar? Muito. Vira e mexe. Tá sempre? Enche o saco. Eu tenho uma amiga de Rio das Ostras, Mariana, se estiver assistindo, é pra você, que várias vezes já falei com ela, ela já teve imensas vontade de entrar onde eu danço, lá na escola, só que pela distância, de repente batendo no horário que às vezes não dá, ela não conseguiu. Mas uma vez mesmo ela quase veio fazer. Eu falei, não, vai fazer sim, vai sim. Mas na escola, onde eu vou, eu sempre passo e falo sobre a dança, falo sobre a escola. E sempre tento incentivar. Tanto que uma mãe de uma amiga minha, eu acho que de repente ainda vai procurar elas para de repente entrar numa dança lá na escola. Você acha que se ela for, ela vai desenvolver bem? Claro. Basta Então, ela querer. O Nick tá te perguntando aqui, ó. Pergunta pra Yolanda quais danças que ela já fez até hoje e está fazendo. E se ela qual que ela teve maior dificuldade em aprender? Quais danças que você está fazendo hoje é a primeira pergunta a ele. São, como eu já falei, o jazz, a dança do ventre e o sapateado. Eu diria que não é que existe uma mais difícil que a outra. Cada uma, eu posso dizer assim, tem sua certa dificuldade. Tem seu grau de dificuldade. Tem seu grau de dificuldade. Às vezes, de repente, pra mim, numa certa parte da dança, eu vou conseguir ir bem, eu conseguir mais rápido, mas às vezes outras pessoas têm uma certa dificuldade naquilo que eu já tenho, mas como é que eu posso explicar? Cada corpo, Cada corpo é um corpo, sabe? Então eu não diria que das três que eu já fiz, qual teve a maior dificuldade. Cada um tem a sua certa dificuldade. Tem uma que é mais difícil, assim, qual? É isso que a gente quer saber. A pergunta dele é Pode falar. Qual que te deu mais grau de dificuldade? Eu sei que tem uma que eu... Ultimamente tem uma que tá me quebrando a cabeça, sapateado. Talvez seja mais recente. É o mais recente, exatamente. Não tem nem. Tem 6 meses só que eu comecei. O desafio é novo, maior. Eu acredito que seja por isso, porque é o desafio mais recente dela agora é o sapateado, Sim. que entrou na vida dela há pouco tempo. Entrou agora há pouco Sim. tempo, Daqui a né? pouco ela já começa a se adaptar também. Exatamente. Da onde vem, professora Dilma Yara? Da onde vem surge essas ideias tuas de montar coreografia para essa juventude e para esses idosos, para esses jovens que você dá aula? Da onde vem essa inspiração? De cima. A inspiração vem lá de cima. O que acontece? Vai depender muito. No outro dia eu estava até dando... A gente estava tendo um papo a respeito de inspiração, não foi? A gente teve um papo desse, chegou a ser até engraçado, porque eu estava mandando para ela por zap como ela devia se concentrar para ela poder fazer uma coreografia. Foi até engraçado isso. Mas assim, eu acho que depende... Esse é meu ponto de vista, isso é bem pessoal, tá? Eu acho que depende muito do propósito.
que isso quer dizer? Eu preciso fazer uma coreografia para um trabalho de teatro, exemplo. Aí eu vou focar naquele tema, naquela proposta, naquele pedido e eu vou tentar, dentro daquilo que me oferecem, eu vou tentar desenvolver aquilo. Se eu faço as nossas apresentações, encerramentos de final de ano, eu vou em cima, né, de um plano de estudo de um ano inteiro. Então, normalmente, lá nós fazemos assim, nós temos todo o lado pedagógico. Então, a gente tem o lado teórico, a gente tem o lado prático. Quando a gente começa a trabalhar isso, a gente tem que ver os níveis, a gente tem que ver o que cada um fez e ainda tem a fazer. E aí, de acordo com aquilo ali, aí sim, aí vem o meu foco. Eu tenho que focar nisso que eu tenho para que eu crie de alguma forma alguma coisa. Aí é um problema de criação minha. Mas eu tenho um roteiro disso aí. Bom, ok. Quanto a tema de apresentação, depende muito também. Depende de quê? Às vezes, pode parecer loucura, mas às vezes uma simples música que surge na vida da gente, aquilo ali puxa um gancho e aí a alma criativa viaja. A partir daquela música a gente já começa, poderíamos fazer isso, poderíamos criar aquilo, e quando você vai ver, você fez um enredo inteiro de um espetáculo de 1h20, todo interligado naquele primeiro tema que surgiu assim. Então é uma coisa muito complicada até de responder. Mas no nosso caso, geralmente acontece assim, né, Ami? Já aconteceu muitas vezes, né? Às vezes uma música surge e aquilo puxa um gancho, poderíamos fazer isso. Bailarina é um bicho estranho, sabe? Porque às vezes a gente está no meio da madrugada, a gente está dormindo e a música que a gente está trabalhando está na nossa cabeça. E aí no meio da madrugada, do nada, a gente acorda, dá um start na gente e a coreografia vem um pedaço na cabeça. Pronto assim já. É um pedaço que você tem que fazer com as alunas na outra aula. Então, é muito relativo isso. Né? Claro que a gente bebe de algumas fontes, né? A gente estuda vários trabalhos de bailarinos renomados, a gente faz curso, a gente estuda e a gente vai pegando informações de vários estudos diferentes. Isso vai semeando assim a nossa criatividade também, né? Mas é bem particular, a criação é uma coisa assim bem pessoal. Essa questão de acordar, de dormir pensando que vai fazer acordar com esse projeto na cabeça, ela é complicada para o artista. Artista tem essas coisas. Eu pinto e eu tô um tempinho sem pintar, né? Mas eu pinto tela. Mas eu dormia pensando numa tela, é a mesma coisa. Eu acordava, falei, tem que sair desse jeito e não sai da mente. É coisa de artista assim mesmo. Pois é. A inspiração quando vem. É a inspiração quando vem. E não tem hora, né? Sim, e como também, às vezes, eu, por exemplo, vejo por mim, eu tenho que apresentar um trabalho. Quando trabalhei com teatro, eu trabalhei com peças de teatro. Eu era coreógrafo de teatro, tá? Então, assim, quando aparecia, a direção vinha com um trabalho, às vezes você não simpatiza com a música que te dão. Você não simpatiza com aquilo que estão te pedindo, mas você precisa render. Verdade. E aí parece que bloqueia a tua criatividade e eu ficava. Aquilo não saía. Às vezes o que eu tinha que produzir para a semana que vem eu fazia um passo, não saía mais nada, porque era contra a minha vontade. Não era uma coisa que eu tinha me inspirado, era uma coisa que alguém queria que eu fizesse. Mas enfim, é isso aí. A gente tem que aproveitar o momento. E Yolanda, é difícil pegar uma coreografia? Qual é a sua ideia nisso? Como é que funciona? Você tem dificuldade de pegar coreografia? Às vezes tem. Às vezes ou... Muitas vezes. Tira uma dúvida minha e eu acho que de várias pessoas. Tá. Qualquer estilo de dança tem coreografia? Balé tem coreografia? Sim, dança claro. Tem coreografia? Todos têm coreografia? Sim. Você pegou com facilidade ou como é que foi? Conta pra gente essa experiência. A sua primeira Depende. coreografia? Eu acho que foi a da Arca de pequenininha. Noé, que era um cachorrinho. Não era? Ou era aquela da bailarina rosinha? Agora você está pedindo muito de mim, né? Mas eu acho que era o Mas cachorrinho. eu acho que era o cachorrinho. Foi Era o balé? cachorrinho. Foi. Você teve muita dificuldade? Eu não me lembro, eu tinha 3 anos. Era muito miudinha. Ela teve uma grande dificuldade recentemente, que ela fez a própria coreografia dela de dança do Foi. solo. Ela Nossa sozinha. Senhora. Ela Fiz. apanhou.
Difícil. Tem meses, né? Mas aí a criação foi dela. Aí, além de tudo... Puxa o microfone para ela. Aí a criação foi dela. Então, além de tudo, além dela ter que aplicar a técnica, ela ainda criou em cima disso. E aí a dificuldade foi dupla, né? Poxa. Mas valeu. Vale nisso. Valeu a experiência, isso aí. Foi. Então, Yolanda, Dilma e Yara, fala para mim. Qual foi o maior desafio para tu virar professora? Desafio, aquilo que quando você olhou, que a sua amiga, que nem te falou, te incentivou, tu olhou e não vou, e pegar uma opção de aluno de frente, qual foi o desafio? Você encarou de boa? Vendo aquele pessoal te olhando e você a primeira vez cheio de aluno na frente? O que aconteceu, nos meus primeiros anos, eu era muito novinha, né? E às vezes aparecia alguém na porta da minha sala para pedir informação, e a pessoa dizia assim, por favor, eu queria falar com a professora. Às vezes a pessoa que vinha pedir informação era mais velha do que eu. Eu dizia, sou eu. Isso para mim, na época, eu tive que me armar com uma... Eu criei uma armadura nesse momento para que eu não me abalasse com esse tipo de comentário, porque eu tinha um caminho a seguir, sabe? Mas você falando assim, desafio, eu acho que gente... Eu acho que eu tive tantos desafios, que eu matei tantos leõezinhos, que eu não me lembro de um que tenha me travado dessa maneira. Não é nem travar, é você olhar aqueles alunos e assim, não, eu vou eu não pra tenho dentro, problema com aluno nenhum. Não teve nenhum, no início? Eu não tenho. A gente tem uma relação ótima, não tem? Não, a pergunta é no início, quando não, começou a dançar. Sempre foi assim. Foi fácil. Eu nunca tive esse problema, não. Eu acho que eu tinha mais problema de autoafirmação pela idade que tinha. Eu acho que foi, no início, a pior coisa para mim. Mas os alunos em si, não. Eu nunca tive esse... Porque foi como eu falei, dançar para mim era tão natural, eu me sentia tão à vontade, que eu estava fazendo o que eu queria, o que eu gostava, e quando eu percebia que o aluno correspondia, não tinha coisa melhor para mim, eu me sentia à vontade totalmente. Então, chegou a ser um desafio nesse caso. Eu acho que o meu maior desafio foi, entre aspas, provar que eu estava ali fazendo uma coisa séria para as pessoas mais velhas do que eu. Porque como eu era muito nova, eu podia cair no descrédito da idade. E eu queria provar que eu tinha competência, capacidade para estar ali. Eu acho que meu maior desafio mas foi um isso. Desafio, né? Mas eu e um grande desafio, uma jovem começar a dar aula. Eu comecei com 17 para 18. Olha aí, ó. Fiz 18 anos quando eu abri a escola. Uma jovem dando aula para jovens. Olha aí que loucura. Para jovens e para senhoras. Olha aí, ó, para senhoras. Para senhoras, sim, porque eu sempre digo que você dá aula para criança é difícil, tem sua dificuldade, sim. Mas eu acho que a criança você consegue, se você for uma pessoa carismática, você leva a criança muito bem. Mas um adulto você não convence. Se você não tiver capacidade, você não está convencendo o adulto que está ali com você. E eu acho que era essa a minha preocupação de início, que eu conseguisse passar para esse público, para esse povo, que eu estava sabendo o que estava fazendo. Que eu não estava ali de curiosa, brincando. Eu estava falando sério. Eu acho que foi por aí. Eu acho que o desafio, se eu posso chamar assim, foi esse. O Amelídio, o que uma pessoa precisa ter, um jovem precisa ter, para ter uma carreira nesta área de professora? Um jovem precisa... Uma Yolanda, uma jovem que é apaixonada por dança, ela precisa adentrar para no futuro ter uma professora. O que você diria para uma jovem que quer no futuro ter um processo, uma carreira de professora? Eu acho que a primeira coisa é ela ser aluna. Ela precisa conhecer a aula. Por que eu estou falando isso? Com esse ensino da internet ultimamente, vários cursos apareceram colocando pessoas com título na profissão. É polêmico o que eu estou falando? Pode ser. Mas eu não consigo entender uma pessoa que não frequentou a sala de aula enquanto aluno, que não pegou a experiência de ser uma bailarina, os exercícios do dia a dia, aquela rotina diária de exercícios. Não teve essa experiência, né? Não teve isso. E ela, de repente, de casa, ela se promover a uma profissional da dança. Hoje em dia, isso tem acontecido bastante em várias áreas. Em várias áreas, verdade. Em várias áreas.
Então, eu acho que, primeira coisa, você precisa ser aluno com um bom tempo. Porque a dança, né, ela começa cedo, muitas vezes, né? E pode-se ser profissional adulto? Pode. Depois de dançar adulto, né? Pode. Mas eu prefiro que você respeite esse tempo. Você precisa ser aluno, né? Estudar com o seu professor, professora, durante um período. Conhecer outros professores também. É importante você fazer umas aulas com, né? Para você poder pegar outras técnicas diferentes. Tudo vai te enriquecendo. E ser ético. Respeitar a tua origem, né? De onde você veio, como que você começou. Eu acho que isso é muito importante. Esses valores, eu acho que não podem ser perdidos numa carreira profissional. Entendeu? E sim, estudar muito, porque a gente não para de estudar. A dança não é estática, né? A dança não é uma coisa que foi feita ali, guardaram num livro e quando a gente quer, a gente vai lá e consome. Ela está em movimento. Os ritmos vão surgindo, as pessoas vão se movimentando. E a gente tem que continuar estudando aqueles movimentos, a gente tem que continuar aprendendo. Então, o estudo é constante. Vejo isso. Tem que ter uma busca, né? Tem que ter uma... É a tal da experiência, né, o Dilma e Yara? A experiência, né? E a experiência não vem de graça. Não, claro. E não é só isso, não. Eu acho assim, tem muito aluno que quando chega, como ela disse, tem um tempo. Eu acho sim que esse tempo é importante, pelo que ela disse, e também porque é o momento que a pessoa que chegou ali pensando em ser profissional, ela vai ter o tempo para pensar se é aquilo que ela quer. Porque tem muita gente que entra, fica um período, começa a perceber que não é tão simples quanto parece e desiste. Porque é uma vocação. Né? É uma vocação. É uma vocação. E a arte, a gente já sabe como funciona. Você tem que realmente saber o que quer, se é aquilo mesmo que você está disposto a encarar. Então, assim, da mesma forma que ela falou, que existem os cursos relâmpago, que formam pessoas em 3 aulas pela internet, sem terem um preparo físico, porque o corpo da gente precisa de preparação física. A gente não nasce preparado, a gente tem um preparo ao longo do tempo. A gente, além de ter o aquecimento, o alongamento, toda a preparação diária em cada aula, você também tem uma preparação ao longo da sua vida de dança, né? E tem gente que chegou agora, como a gente fala, já sentou na janela. É verdade. Não é assim. Não funciona desse jeito. Né? Não. Precisa realmente ser aluno, gostar de ser aluno, respeitar seu mestre, respeitar o que o mestre está falando, porque, na verdade, só quer o bem daquele aluno. Porque quando o aluno cresce, o professor só tem a crescer junto com ele. Então, isso é uma coisa que nem se discute. Então, respeitar seu mestre, experimentar novos ensinos, novos olhares e caminhar, seguir sem medo. Eu acho que é por aí. E Yolanda, por mais que você seja uma jovem, né? Mas você começou muito cedo na dança. Você pensa no futuro que a vida passa rápido, hein? Vai pela gente, hein? É a vida passa voando. Você tem alguma vontade no futuro ser uma professora? Porque no balé, então, viram professora em 7, 8 anos, não é isso? 9 anos, é isso mesmo. 9 anos vira fica formada, né? Uhum. Você pensa aí no futuro, lá na frente, um dia, tem essa ideia de imaginar a Yolanda professora? Já pensei. Jura? Pensei, já. O que falta para isso? Você está bem empenhada, está bem agarrada, está afinco nesse projeto? Tô. O que falta nesse coração aí para você? Nada, né? Acho que nada, mas eu já pensei várias vezes, até já conversei também em aula, de vontade de ser sim professora. Mas no momento agora, eu jovem, completar meus 8 anos, eu não sei se eu seguiria a carreira como professora. Porque eu sou praticamente como ela quando ela foi, que eu nunca não me imagino sendo professora. Mas vai que de repente, né? Sigo os mesmos passos. Você não tem essa vontade? Assim? Não, tenho vontade. Então você imagina. A vontade eu tenho, vontade. já imaginei, mas eu não sei se agora, se virar pra falar pra mim, Yolanda, você vai virar professora? Você vai crescer mesmo? Não sei se agora eu te daria uma resposta concreta. Ah, entendi. Você de repente vai vir também uma aluna e... Mas deixa eu
Isso. Vai. Não sei se é o que ela quer dizer. Aham. É bom para as pessoas que estão assistindo, que não entendem da nossa área, né? Então, Isso aí. com a gente. Existe dentro da dança o ser bailarino e o ser professor. Professora. E os dois. Exatamente. Né? Então, assim, às vezes a pessoa não se vê dando uma aula, ela pode ser bailarina de uma companhia de dança, Verdade. ser um bailarino profissional que faz trabalhos diversos. Exatamente. Então, existe essa possibilidade também. Você não precisa terminar entre aspas, né? Seu estudo de dança e entrar numa sala de aula para ensinar a pessoa. Pode ser bailarina do corpo de baile. De repente, sua vocação seja para ser bailarina em vez do que professora. Verdade. Nem todo mundo. Exatamente. Mas quer ver descobrir isso rapidinho? A gente, assim, monta uma turma e o horário não dá. Yolanda, você podia ser monitora dessa turma? Então, mas eu te supervisiono. Aí a Yolanda vai de monitora e a gente descobre. Isso aí, de monitora já é um bom caminho, né? Verdade. Fala pra gente um pouquinho, professora Dilmiara, como é lá o estúdio de dança, quem pode ir lá se inscrever, o endereço, convida a turma para estar participando lá. O som, segundo alguns telespectadores que estão vendo, né, o som não está muito bom, mas está dando para entender que uma opção de gente está dizendo que está ouvindo. Só que dizem que tem um chiado. Na próxima vez dá uma consertada ou melhorou? Não, já passou esses comentários sim. Ah, então já melhorou. Então segue, vamos embora. Bom, nós estamos em Barra de São João, na rua 15 de novembro, 99, no centro de Barra, a rua em frente à Casa e Vídeo, tá? Então entrou a rua 15 de novembro, seguiu direção praia, no quarteirão da praia, é uma casa com 2 andares e um cartaz, uma placa imensa de mais de 2 metros com o nome da escola. Então Está bem localizada, né? muito bem localizada. Não Qual tem... é a cor da casa? Olha, ela, no momento ela é dessa cor, é um bege meio amarelado. É dessa cor. Legal. Bom, enfim, nós temos 2 salas de aula, temos uma sala de vídeo para aula teórica, temos uma mini loja e temos recepção dos banheiros. O nosso estúdio funciona, graças a Deus, muito bem dentro da proposta daqui da região. Agora, qualquer pessoa pode visitar, nós temos o nosso contato no Instagram, nós temos o contato no Facebook, nós temos contato... Tem canal no YouTube, Então, como fica gravado e muita gente vê depois do programa, fala pra gente o Facebook e o Instagram, você sabe? Sim. O nosso Facebook da escola é Amilide Jazz Dance, né? É o nome Amilide, como você acabou... Amilide é o meu nome, ao contrário, Dilma Amilide Jazz Dance. Esse nome é o Facebook. Nós temos também o Instagram com o mesmo nome. Temos o YouTube com o mesmo nome. O que vai acontecer é que, além dessas aí, temos as nossas páginas, tanto eu quanto a professora Amilide. Então, se procurar por Dilma Yara e se procurar por Amilide Amar, também vão encontrar muito material de trabalho ali ao longo desse tempo. Agora, é só dar um toque. A gente, nesse momento, agora está de férias, a gente só retorna em fevereiro, né? Mas no período de janeiro a gente está aberto a inscrições, então é só dar um toquezinho para a gente, que a gente recebe com todo prazer. É só marcar o horário, a gente chega até lá, recebe a pessoa, explica, vai mostrar o espaço e é por aí. A gente está aberto a qualquer tipo de interesse. Inclusive, deixa eu aproveitar para falar com você, nós temos um projeto, não é? Nós temos um projeto que funciona às quartas-feiras, eu prefiro até que você fale sobre isso, que é direcionado de outra forma. Fala pra gente, professor. Bom, estão dizendo aí que o meu microfone é metido. Dá uma olhadinha, por favor. Meu Deus! Vamos lá. Vamos ver se melhorou. Então, o projeto funciona toda quarta-feira. O nome do projeto é Projeto Fábrica de Estrelas. Ele foi retomado aqui em Barra de São João, dentro da nossa escola. Fábrica de Estrelas? Fábrica de Estrelas. Ele já funcionou em Maria Joaquina. Eu dei aula em Maria Joaquina num projeto, eu montei um projeto lá. Ele começou, foi lá, né? Foi lá. E agora, esse ano passado, a gente retomou o projeto aqui dentro da nossa sede. Todas as quartas-feiras, pelo menos esse ano, eu já estou no ano passado, esse ano a gente tinha uma turma de dança do ventre às 15 horas.
E o valor da taxa era um valor assim simbólico, né, mensal. E era a única modalidade esse ano funcionando dentro do projeto, porque eu acho que as pessoas não tiveram essa informação assim na sua totalidade, talvez, né? A gente até divulgou e tudo, umas alunas também andaram comentando, mas as outras modalidades a gente acabou não abrindo por isso. Mas, se tivermos a procura de outros estilos dentro do projeto, a nossa quarta-feira está dedicada a atender os alunos do projeto Fábrica de Estrelas. E para participar desse projeto, é só a pessoa ir até lá, né? E essas aulas acontecem na nossa parte da tarde. Então, se a pessoa só tem essa disponibilidade ou se ela quer até mesmo pagar um valor mais baixinho, é o dia do projeto, quarta-feira à tarde. Então, a dança do ventre permanece para 2024, né? E outras modalidades podem ser inseridas desde que as pessoas procurem, né? Pode ser que abram outros estilos também. Tá? Legal. Yolanda, dá um alô para essa galera jovem para participar do grupo, ir lá no estúdio de dança, entendeu? Assim, eu acho que os jovens são um maior incentivo, né? A gente acha que não, mas a resposta de vocês é muito rápida, entendeu? Dá um alô para essa galera, para tuas amigas, o que você diria para essa galera ir dançar? Fala pra galera, esse público aí, daqui a pouquinho. Vocês aí que estão me assistindo? Isso aí. Pode começar a falar? Vai. Vocês estão aí me assistindo? Olha só, hein? Quem lá na escola... Vai na escola. Sacanagem. Mas, gente, sério, eu não sei o que dá o conselho de dar. Tem que conselho. É um convite. Faz um convite pra essa turma ir lá participar. Tem muita gente de Tamoios que vai lá no estúdio. Vai? Sim. Então, convida o pessoal do lado de cá. Aqui nós temos ali no Polo Cultural o balé, mas eu acho que é muito ligado à criança, muito novinha. E eu não conheço outro estúdio de dança aqui em Tamoios. Tem estúdio de dança aqui em Tamoios, ou Yolanda? Não que você conheça? Que eu conheço, não. Eu acho que não. Tem o da Dani, tem o balé da Dani, mas é só balé. Não conheço. Não, deve ter tem jazz também que a filha dela tá dando. Não conheço. O que você diria para essa galera jovem, para que fica assim, que fica na ansiosidade, para largar o celular? É isso que eu estou dizendo para você. O desafio é esse. É o desafio, cara. Jovens Joanamá, tem que fazer dança, cara. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Então vem dançar, vem estar com a gente. Senão, eles vão ficar te olhando lá e babando, né? Você dançando. Exatamente. Que nem no chá cultural, né? Foi. Passa um pouquinho para a professora, para a professora Dilmiara. Oi. Professora, se você for convidada, assim, se tiver um convite, que nem um chá cultural que eu convidei vocês, ou um casamento para fazer uma apresentação, vocês vão? Já houve esses convites? Sim, nós fazemos coreografias para 15 anos, casamento. Olha que legal. Tanto na parte tradicional, por exemplo, eu quero dançar uma valsa numa festa de 15 anos. Nós preparamos toda essa parte coreográfica. Eu queria fazer meu casamento, mas eu quero uma coisa diferente, nova, quero pegar as madrinhas e fazer uma... Ok, nós fazemos. Eu gostaria de fazer meu aniversário numa festa árabe. A gente monta uma festa árabe dentro da sua casa. Legal, interessante, hein? Com todo o aparato, com todos os... Agora faltou a palavra, gente. Com a decoração, tudo que é necessário, fica perfeito. A mesma coisa na cigana. Digamos que esse trabalho também consta nos nossos, sabe, no nosso cotidiano. Também existe essa possibilidade, sim. Quem acessar nosso canal no YouTube, inclusive, tem lá uns vídeos de uns trabalhos coreografados, personalizados. Sim. Tem lá. Tem noiva dançando, tem debutante, tem chá de bebê? Não me lembro se esse vídeo a gente colocou. Mas já teve também dança em chá de bebê. Então, fazemos esse tipo de trabalho também. Ou coreografando a pessoa que está fazendo aniversário, que está casando, ou levando apresentações prontas para entreter na festa. Sim. Também. Às vezes a pessoa não quer dançar, mas ela gostaria de um número de dança dentro da festa dela. Também podemos pensar nisso. Entendeu? Então, temos... Então, Dona Ivone aqui, Dona Ivone Ferreira está perguntando aqui o seguinte. Deixa que dá prova. Então, gente, está dando para entender, né? Estão reclamando do som pela primeira vez.
Na próxima a gente acerta. Mas tá dando para entender, mas tá com chiado, o pessoal tá falando. Mas vamos seguir, entendeu? Então, a dona Ivone está perguntando se dá para colocar o endereço em relação ao balé, que ela quer levar alguém da família dela. Após o final, dá para colocar o endereço? Sim, claro. Por escrito? Com então, certeza. de que idade o Yara, o Dilmiara, professora, de que idade a pessoa pode ir lá no seu estúdio para começar a fazer aula? De que idade até que idade vocês aceitam? Dos 3, enquanto tiver saúde, não temos limite. A partir dos 3, tá? Tenho senhoras, alunas com 78, 80. Então, isso para nós não é nenhum tipo de problema. Eu só preciso, sim, de um atestado médico comprovando a saúde da pessoa e as restrições que ela tem para determinados exercícios. Aí, de acordo com isso, daí, a gente trabalha trabalha em cima disso aí, sem problema algum, a partir dos 3 anos. Yolanda, você que começou a dançar com 3 anos de idade, já deu vontade de parar de dançar? Cansou e falou? Ou essa vontade não para? Não. Você continua com gana? Continua. Eu parei por 3 anos, se não estou enganada, pelo jazz. Foi logo assim na pandemia e eu senti muita vontade, muita saudade e me arrependi amargamente de ter parado, mas foi por motivos pessoais. Mas eu nunca tive vontade de parar. E quando eu parei, eu também já parei 6 meses na dança do ventre. Também. Me arrependi amargamente, então assim... Não, mas você parou só o dança do ventre, continuou outra modalidade ou você parou 6 meses tudo? Não, eu tinha parado 6 meses só dança do ventre. Só dança do ventre. Então tu não parou de dançar? Não, parei de dançar, mas senti muita saudade da dança do ventre, senti muita saudade de jazz, nesse tempo que eu parei. Então, Santiago está perguntando, professoras, essa é para vocês, né? Vamos rodar o microfone. Na próxima, vou convidar vocês de novo. O som vai estar bom. Pela primeira vez o som tem um probleminha, mas na próxima a gente acerta. Vamos embora, vamos seguir. Então, diz uma coisa para mim. O Santiago está perguntando se o homem, vocês dão aula para homem também. Sim. Se o homem quiser dançar. Com certeza. Vocês recebem o aluno? Sim, sim. A dança, E digamos que há pouco tempo eu profissionalizei um rapaz. É mesmo? Não foi? Em que ritmo? Jazz. Que legal. Ele hoje está no Rio de Janeiro, já dançou numa companhia, voltou aqui em Casimiro de Abreu, convidado pela Fundação de Cultura, pela companhia, ele estava dentro dela e eu só me orgulhei. Então, assim, sem problema. A gente quer mais que tenham homens, para a gente quebrar esse preconceito, essa bobagem de dizer que homem não dança, que isso é ritual religioso e outros tantos preconceitos que se tem. A gente tem que acabar com isso. Eu muito bem aceito, né? Sem problema. Professor Amelide, tu já deu aula para algum homem? Já. Já? Eu também. Nós estamos dividindo o microfone. Já dei aula para homens, já dei aula para menino pequenininho, na baby class, inclusive. É difícil, né? A mãe colocar uma menininha de 3 aninhos, 4, para fazer balézinho, a gente tem aí um monte, né? Mas uma mãe, um avô, colocar um menininho para fazer, tivemos pelo projeto Fábrica de Estrelas, um menininho, lembra dele? Foi. Estava comigo. Também na dança de salão, com certeza a gente tem, né? Na dança de rua muitos aparecem, no jazz já tivemos, na dança do ventre também. Então, independente do gênero que a pessoa... Ela é uma alma dançante, ela pode se juntar com a gente. Tá ótimo. Então, houve um tema aqui, tá chegando ao final do programa, hein? Mas desde que na próxima eu vou chamar vocês de novo, por causa do som. Mas todo mundo tá ouvindo, mas tem um chiadozinho. Mas não importa isso. É a primeira vez que vocês vêm, das muitas que a gente vai convidar vocês. Que bom. Então, me diz uma coisa. Lá no estúdio de dança, né? Quantos anos já está aberto? Quanto tempo está aberto? Quanto tempo? Pois é. Em Barra de São João. Em Barra de São João. Em Barra de São João tem 20 anos. 20 anos? Sim, eu cheguei em 2003 aqui. Nós éramos do Rio, eu sou carioca, né? Então, era no Tijuca antigamente, a nossa escola de dança. E em 2003 eu vim para cá. A partir de então... Abriu o estúdio e mandou ver. Na verdade, eu não ia mais abrir. Eu e a velha história, eu não ia mais abrir. Mas o que aconteceu é que quando eu cheguei em Barra de São João,
As primeiras pessoas que nos receberam descobriram que eu era professora de dança. E aí começou o comentário: por que você não dá aula de dança aqui? Eu acho melhor não, eu quero parar. Não, mas olha só, vem aqui, não sei o que, me levaram para a Associação de Moradores de Barra de São João. E eu simplesmente descaracterizei, porque aquilo vivia tão cheio, que o que acontecia? A própria pessoa já não estava muito satisfeita, porque não tinha mais momento para a associação, só tinha momento para fazer aula de dança. Aquilo estava esquisito. E aí eu mesma saí de lá, e aí eu montei uma loja. Aquela loja, foram todos para a loja. Da loja eu tive um problema de instalação elétrica e água, eu saí da loja. Botei na minha garagem, que era muito grande, eu tinha uma garagem de 15 metros, botei a sala de aula lá. E daí para cá, mudei para uma outra casa, foi construída em cima da minha casa uma escola de dança, como eu falei, com 2 salas, tudo isso. E aí, desde então, são os 20 anos. Esse período são os 20 anos que eu estou aqui. 20 anos, né? 2003. Você também, Amilide, desde essa época, junto com sua mãe, seguiu isso? Antes disso, que a gente no Rio já tinha, né? No Rio você já tinha? No Rio eu comecei a dar minhas aulas. Eu deixei de ser só bailarina e virei professora. Foi quando ela me deu uma turma de baby class para começar a atuar. Isso no Rio. Aí depois que a gente mudou para cá e as atividades foram retomando aqui, eu continuei. Inclusive já com outras modalidades que eu já tinha aprendido por lá e trouxe para cá também. Interessante. Então estamos aí até agora. E Yolanda, fala para mim. Então, eu vi umas apresentações suas, seu pai é fã, né? Sua mãe também, né? São. Você tem uma galera que te acompanha. Além de seu pai e sua mãe, você tem uma galera que te acompanha muito, né? Verdade. A gente te acompanha, eu te acompanho, o Nick te acompanha, Sim. o Saulo. Então, você faz a apresentação que nós vimos, acho que foi no Teatro Municipal, não foi isso? Recentemente? Recentemente? Foi. Então, o público era grande? Era, acho que era, sim. Como é esse desafio de se apresentar para um público grande? Enorme. Assim, eu vou Você falar... com 16 anos... Quantos anos você tem? 16. Com 16 anos de idade. O desafio, você chegar lá, aquele povo todo te olhando, Bem nervosa, fico nervosa. aí você encara de boa, vai com tudo. Cara, eu finjo que não tô vendo ninguém, finjo que é dentro de sala, me olho no espelho e sigo firme e forte. Não bloqueia nada, você olha, treme ou você vai... Tremo, com certeza. Com certeza eu tremo, mas eu finjo que não tem ninguém ali, que eu tô em casa ou na sala de aula com os professores e tudo flui. Amilide, qual é o preparo que você dá para uma jovem que nem Yolanda, 16 anos, se apresentar para um público mais ou menos aí de umas 300 pessoas? Qual o preparo que faz antes? Então, além dos ensaios que a gente faz durante o ano inteiro, né, construindo a coreografia e ensaiando bastante para dar tudo certo no dia, a gente também tem aqueles conselhos psicológicos, né, que a gente vai falando, que é para não se importar com a plateia que está ali perto de você, olhar sempre acima, para que você não fique olhando diretamente as pessoas que estão ali, para ver as expressões faciais das pessoas e não ficar comovida com o que você está fazendo, né? Então, a gente fica preparando, né, as alunas dessa maneira, colocando na cabecinha delas que é levar aquilo que está feito em sala de aula para o palco. E assim como um vestibular, a gente pede para descansar no dia anterior, para não ficar com aquilo na cabeça direto, tentar ficar calma, relaxar, né? Porque nervoso a gente fica, né? Tá todo mundo participando de uma coisa grande e fica exposto, né? A gente fica exposta ali. Claro que dá o nervoso de fazer alguma coisa errada, né? Um deslize, um esquecimento. Lógico, eu acho que todo artista que se expõe, seja no teatro, né, na dança, a gente passa por isso, né? Então, a gente tenta trabalhar também esse psicológico com elas, né? Da segurança, delas tentarem adquirir a segurança. E é um aprendizado além de dançar, né? É você ter autoconfiança, você se dominar, você ter inteligência emocional ali naquele momento. Isso também é um aprendizado. Não é só fazer passo de dança dentro de uma música, né? Também tem o seu crescimento como pessoa. Muitas mulheres são inseguras, são tímidas, e quando chegam no palco elas desabrocham, né? Elas encaram uma personagem, a gente também fala muito isso. Ali,
Não é a Yolanda. Ali é uma personagem que está dentro daquela história, daquela coreografia. Né? A gente cria artifícios para que elas se sintam mais confortáveis, né? E sem nervoso. Não é fácil. Nada fácil, não é Mas fácil. a gente fica, né, Não é fácil. na prática. Professora, fala para mim, Dilma Yara, qual é a importância da dança, você que teve esses anos todos de aprendizagem, como aluna, como professora, como mãe, qual é a importância da dança na vida de um jovem? No que ajuda uma criança e um jovem a dança? Olha, de modo geral. Sim, sim. Não só aprender a dançar. O que significa na vida do jovem? Na vida. Eu acho que a arte, de uma forma geral, ela educa, tá? Então, eu acho que quando você opta pela dança, foi a pergunta, eu acho que traz leveza, traz suavidade, uma maneira de encarar de uma forma mais tranquila a vida. Eu acho que consegue disciplinar a pessoa, porque dança tem muita disciplina, embora as pessoas achem que é fácil chegar ali, porque eu levanto a mão, aquilo que ela faz eu também faço. Não é bem assim. Enquanto a gente está num palco, a gente tem um controle de cena muito grande. Se você está solando, se você está sozinho, principalmente, para mim são duas dificuldades. Eu vou até desviar um pouco o assunto. Para mim tem duas dificuldades. A maioria dos bailarinos acham que quando você passa a ser solista, você é o primeiro bailarino. Eu, pelo menos, passei isso na minha vida de aluna. Você só chega a solo quando você é um excelente bailarino de grupo, de coro. Só que eu vejo duas dificuldades totalmente distintas. Quando você trabalha em grupo, você tem a obrigação, o cuidado de ser uma coisa só. Você está com um grupo que você tem que se mexer junto, virar a cabeça junto, levantar a mão junto, ter a mesma expressão facial, como se fosse uma pessoa só. Quando você está único ali, sozinho, você tem que dominar aquela cena inteira, porque só tem você. Então, você tem um domínio de cena, de puxar para você a atenção, você tem que dominar todo aquele espaço, você não pode criar raiz e ficar congelado, você tem que dominar aquele espaço, aquela caixa que você pisa. Então, eu acho que são dificuldades diferentes, além do nervoso que você sofre, porque você é o centro das atenções. Então, você tem que, mesmo que esqueça alguma coisa, mesmo que dê um branco, você tem que ter a inteligência emocional para que você siga, sorria e ninguém perceba. Porque o público não sabe o que você planejou. Improvisa e vai. Então, assim, são duas dificuldades para mim bem diferentes. E todas duas muito importantes. Agora, eu acho que dentro dessa disciplina, dessa inteligência emocional, eu acho que você desvia de muitas coisas que a cabeça vazia, você tem a oportunidade de pensar em coisas vazias também, em coisas que não fazem sentido, em bobagem. E quando você direciona para um estudo desses, sinceramente, eu sou suspeita para falar, mas eu acho que só traz bons frutos. Porque você sai daquele ambiente nocivo, você entra na sala de aula, aquela vida fica lá fora e você se transporta para outro mundo. Quando você sai dali, ou não é, Yolanda? Os problemas não ficam lá fora? Quando você está ali dentro, aquilo tudo é apagado. Nem lembro. Não é? Quando você volta para casa, você tem mais uma estrutura emocional mais fortificada para que você enfrente aquilo que está lá. Então, eu acho que só tem a acrescentar, o aluno só ganha com isso. Não é, você está falando porque é a sua área. Não, porque é verdade. Na sua experiência, sim, né? E você quebra muito. Você foi uma aluna um dia? Sim, fui aluna de uma época de muito preconceito. Se eu fizer as contas lá atrás, uma moça naquela época não era uma moça direita se dançasse, ou não é? Verdade. Então, eu agradeço muito aos meus pais por não terem visto dessa maneira e terem me colocado na dança, independente das pessoas que pensassem o que quisessem. Não, eles me incentivaram desde sempre. Então, gente, só tem a acrescentar. Eu acho que o mundo está precisando de leveza, de suavidade. O mundo está muito agressivo. Então, eu acho que quando você entra numa área dessas, você só tem a troca é muito boa. Você só tem a melhorar como ser humano. Yolanda, fala para mim, qual é a importância da dança na sua vida? Você pararia de dançar? Jamais. Eu já falei isso em sala até recentemente, que eu não me imagino qual seria a Yolanda hoje em dia sem a dança. Eu não sabia o que eu estaria fazendo hoje em dia, não sabia quem seria eu.
Então, eu sou completamente apaixonada pela dança. E eu não sei o que eu faria de fato sem a dança. Sinceramente, eu agradeço muito minha mãe por ter me incentivado, por ter me posto na dança, ter me mostrado, né? E eu só tenho a agradecer, de fato. É importante para você a dança? Muito, muito. Esses dias eu conversando com minha mãe, né, sobre minha carreira, futuro, que eu quero ser, né? Olha que bacana. Eu falei assim com minha mãe, mãe, beleza, mas se eu seguir esse plano A meu, e a dança, como é que fica? Ela falou, Yolanda, tem as aulas online, não tem como, você não precisa parar de fato. Aí eu até comentei, eu falei, tá, mas não é a mesma coisa, eu presencial e online. Então, às vezes eu fico bem ansiosa pensando no meu futuro, como é que vai ser, dependendo de que carreira eu vou seguir. Então, eu fico bem nervosa com isso. Então, você não vê a Yolanda sem dançar? Jamais, jamais. Então, independente de onde eu estiver, eu vou estar online sim. Não, mas a gente tem como conciliar as coisas, tem sim. Eu conciliei, ela conciliou, todos conciliamos. Exatamente. Passa para a professora ali que eu vou fazer. Oi. Professora, eu digo o seguinte, então, eu sou artista plástico, né? A minha vocação, eu sou artista plástico, por mais que eu não exerça, eu já vendi tela, já expus tela em Portugal, em alguns lugares fora do Brasil. Mas assim, a arte me levou a um horizonte muito legal, entendeu? No Brasil ela tem um pouco valor, não tem tanto, todo mundo, tudo que artista diz isso, né? Na verdade, ele tem um valor, mas não tem aquele que o artista merece, né? Sim. Aquilo que Sim, ele... sim. Mas faz parte do processo, né? O que a gente vai fazer? A gente já nasceu sabendo que o Brasil tem essa dificuldade, né? Me lembra... na nossa época, né? Eu tô com 53 anos. Na nossa época, quem eram os bailarinos famosos da época? Tinha uns dois, não tinha? Muito mais. Tinha Muito mais? mais, com certeza. Eu lembro da Ana Botafogo. Sim, Ana Botafogo. Que foi um marco na história do balé, né? Tem Ana Botafogo, o meu ídolo amado, Mikhail Baryshnikov, que está aí até hoje. Tá Amo até de hoje? paixão. Sim, está vivo, nos Estados Unidos. Então, assim, Mikhail Baryshnikov, vamos lá, Márcia Aidê, são o povo da minha época, Ruth Lima, Noemi Edelman. Olha, só lembrança boa, hein? A minha professora Eunice Linton, que eu não esqueço jamais, é a minha primeira professora. Vamos lá. Mas, gente, e aí tinha o povo mais moderno depois. Eu estou falando do pessoal acadêmico, balé clássico, né? Isso, balé clássico. Mas muito mais gente, muito mais gente. Nas épocas de hoje, tem alguém que é referência hoje? Tem gente à beça. É mesmo? Tem. Isso é interessante, né? Tem. Não é minha área, né? Dança, eu, apesar de ser um apaixonado pela dança, eu sou artista plástico, né? Eu pinto, eu esculpo, eu falo vários projetos de arte. Mas a minha parte é braçal, não é a dança. Apesar de eu ser muito apaixonado, né? Então eu não... Quem hoje é uma boa referência para essa juventude? Olha, Sem contar com vocês, professores, não, né? Ana Botafogo está Tá aí em atividade ainda, né? Sim, ela está em atividade, ela continua agora com a escola, né? Ela agora está com a escola montada e dá toda assistência. Ela não para, né? Não. Temos o Carlinhos Jesus na outra área, né? Que já é dança de salão, ele está aí. Isso. Agora a gente tem muita gente espalhada. Digamos que depois do advento da internet, a gente... Na sua área, por exemplo, tem quem? Pode falar uma aí. É isso que eu vou perguntar. Quem te incentivou, além da sua mãe, né? A grande pioneira da dança da sua vida, quem te deu como referência, além da sua mãe, na dança? Minha mestra querida e amada, que não mora mais no Brasil, né? Que é a Surrel. É um exemplo para mim de bailarina, de professora, então nem se fala, que ela tem uma didática exemplar. E muitas bailarinas na área da dança do ventre a gente tem hoje. Se eu for falar o nome, pode ser que alguma depois assista e fique chateada. Pois é, o problema é Mas esse. vamos lá, a gente tem Carrina, Por isso que eu fiquei meio assim. Ai, são muitas, gente. Inclusive homens também. A gente tem o Tarek, Márcio Mansur, que eu também gosto muito do trabalho dele. Lulu, né? Lulu Sabonge. Muita gente. Melhor a gente não falar porque vai magoar alguém. São muitas bailarinas importantes na nossa área hoje. Muitas. Bailarinas e bailarinos, sim. Também. E na dança indiana, que também é mais difícil de se falar, né? A gente não tem essa divulgação toda ainda, né? E tenho também a minha professora, Amelise Mate, né? Hoje ela está em São Paulo, mas ela morava no Rio Grande do Sul. E
e outras professoras também em São Paulo, né, que estão trabalhando com dança indiana. E isso daí está começando a aparecer mais, com apresentações em mais eventos, né? Eu tenho visto assim. Então, são muitas referências, muitas, depende da modalidade que você queira, né? Dependendo do teu foco, você tem uns ícones assim para você estudar, pessoas assim muito bacanas. Não só no Brasil. Fora do Brasil, bastante também. É muita gente, graças a Deus. Tem muita gente amando a dança como nós, né? Pois é, pena aqueles que se foram recentemente, né? Tem alguns que se foram, deixaram uma lacuna aí. Mas está chegando gente nova também. Sim, muita gente nova, muita gente boa e talentosa, né? Aqui na região, inclusive, como a gente tem talento, né? Em várias artes diferentes. Né? Você que está fazendo seus eventos de cultura aqui, você já se deparou com vários. Como tem gente talentosa em áreas diversas. Né? Se esse povo todo for bem instruído e bem direcionado, nossa, a gente tem muito a acrescentar com essa galera toda aí. Vamos mais perguntas. Vocês quase choraram, hein, lembrando das coisas antigas, hein? Então, professora Dilmiara, fala para mim, qual é o ritmo de dança, né, mais procurado lá no estúdio? Que as pessoas mais procuram. Tô pensando. Olha, hoje é mais dança do ventre e o jazz. A dança do ventre tem muita procura? Agora sim. Mas lembra que eu falei que quando nós chegamos aqui, nós tínhamos tinha um preconceito, agora a dança do ventre e o jazz. E o que a gente está percebendo ultimamente, você falou na modificação da personalidade da pessoa que procura dança, né? Isso. Em que isso influencia? Em que ajuda Sim, o jovem? Me lembrei agora disso. Por quê? Porque nós, enquanto escola, nós sempre tivemos a preocupação de quê? Formação, a preocupação do mundo competitivo, porque a gente sabe que a arte, apesar de ser arte, se você vai para o mercado de trabalho, você tem o lado competitivo, sim. Se você não for bom no que você faz, você não passa numa audição para bailarino. A verdade é essa. Isso em qualquer área, né? Qualquer concurso, qualquer coisa, você tem que ser bom naquilo. E é a mesma coisa com a gente. Então, nós fomos habituados, a nossa escola sempre trabalhou nesse ritmo, digamos assim, de preparar o aluno para competir, para ir para o mercado de trabalho. E o que a gente tem observado ultimamente, que a gente até conversou há pouco tempo, a gente percebeu que de um tempo para cá, a gente está tendo um público que está procurando a dança como terapia. Por isso que eu te perguntei. A dança não está sendo... A dança ajuda em que? A dança hoje não terapia. Está com esse... Essas pessoas que estão chegando para nós não estão com o foco da profissão em si. Elas estão com o foco do escape. Do bem-estar. Do bem-estar, da saúde física, da saúde mental. Entendeu? Então, isso me ocorreu porque você falou agora, me lembrei do nosso estilo, nosso ritmo de trabalho é esse. E para nós também está sendo um desafio, sim, porque como nós sempre trabalhamos num ritmo profissional e profissionalizante, a gente está aprendendo a lidar mais com o lado terapêutico. Todos os dias, porque a demanda tem sido essa. As alunas, na dança do ventre, né, como você perguntou qual era a procura maior, as mulheres, hoje em dia, elas veem que elas podem dançar, apesar de adultas, né? Aquela nossa conversa lá do início. As pessoas estão começando a perceber que ela não precisa ser criança para começar a dançar, ela pode dançar depois de adulta, sim. As mulheres se redescobrem fazendo a dança, elas criam uma segurança, uma feminilidade maior quando elas começam a dançar, né? Pelo estilo de dança que pelas roupas que usa, pelos os acessórios, né? Então a gente até fala isso, a gente começa a ver que a mulher entra na sala de aula hoje de um jeito e daqui a pouco você olha, ela já vai com um batonzinho, um olhinho riscado, ela já tem uma vaidadezinha de colocar uma roupa diferente para fazer a aula naquele dia. Então levanta a autoestima. Levanta a autoestima, isso. Pois é. Na terceira idade é a mesma coisa, tá? Também, na terceira idade igual. Então, enquanto para criança talvez seja uma recreação, uma atividade legal, né, dinâmica, e talvez até algumas queiram ser bailarinas, né, como a gente falou na profissão,
Mas na idade adulta, o pessoal tem procurado a gente nesse foco. Terapia. De terapia mesmo, de cura de depressão, auxílio na depressão. Interessante. Né? Para focar, direcionar para outra coisa que não sejam os problemas da vida, né? É deixar lá fora, como eu tinha falado, né? Ficar lá fora. Então, nosso público hoje está sendo muito dessa maneira aí. Bastante gente procurando dessa forma. E na dança do ventre, por essas questões que eu falei, as mulheres têm se identificado bastante. Inclusive, nós temos uma aluna que é uma senhora e ela é psicóloga. Então, até nisso também tem ajudado bastante, porque às vezes a gente recebe uns toques, né? Isso tem sido muito bom. A gente está pensando seriamente em montar uma turma específica. Já pensamos sobre isso também, né? Também. Porque realmente a demanda tem sido muita. As pessoas chegam lá e antigamente elas falavam, eu queria fazer uma atividade física. Hoje em dia não. Hoje em dia, eu tenho depressão. Eu me separei há pouco tempo. Eu estou num processo de tal coisa. E aí, né, você vê que aquela mulher ali está buscando uma ajuda. Pessoas com tratamento de doenças complicadinhas, né? Também, E você vê que aquela mulher ali está querendo socializar, né? Ela está querendo buscar um círculo de amizade, de apoio. E conseguem, né? Através de vocês, né? E consegue. Através da dança. Através da dança. Porque quando a gente vai ver, ela está conseguindo conquistar aquilo que ela esperava, né? E dançando. O bacana é isso, através da dança. Tivemos uma esse ano que se emocionou demais, chorou quando subiu pela primeira vez ao palco, que era o sonho da vida dela, não foi? Uma colega sua, sabe quem é? Era um sonho dela? Era. Interessantíssimo. Porque tem que ter coragem, né, Yolanda, para subir um palco na frente de 300, 500 pessoas. Poxa, tem que ter muito psicológico, muita estrutura. Mas você levou de onda, né? Foi bom. Acho que Hoje sim. para você é Hoje em dia... Você começou com 3 anos. Hoje para você é mais fácil? Não, eu acho que cada apresentação tem sua dificuldade, sim. Mas você vai. Eu, às vezes, eu tento não me demonstrar, mas eu sempre tô nervosa, eu sempre tô ansiosa, então... Mas é aquele bichinho que pega o Fica estômago... aqui, ó, Mas e você vai. Os primeiros 15 segundos, depois passa. Mas exatamente, depois que você tá no palco e independente de onde for, começa a dançar, a música começa a tocar, você se solta e fica tudo bem. Qual o sentimento depois, quando você termina uma apresentação e você sai da apresentação e finalizou, o pessoal bateu, qual o sentimento que você tem? Felicidade, gratidão. Você fica feliz mesmo, Claro, assim? todo ano a gente trabalha em alguma coisa, então quando a gente consegue finalizar, botar um ponto naquilo, obviamente vai ficar feliz, grata. Às vezes sai de repente não como eu esperava, porque eu sou uma pessoa que me cobra bastante, sabe? Às vezes sai como eu não espero, às vezes eu choro, mas depois fica tudo bem. Mas chega a chorar quando você... Eu choro. Quando foge Faço bico. Eu sou uma pessoa muito difícil, eu diria. Na verdade, bastante. a verdade, a coreografia, as pessoas não sabem qual é a coreografia, né? Sim, quem sabe é os professores. Exatamente. Se errar alguma coisa, fica só entre o próprio nós. Público... Exatamente, mas o problema é comigo. Quando eu fico mal comigo por eu ter errado. Porque às vezes eu me esforço muito, né? Eu tento me esforçar, ser boa naquilo. Então, quando eu erro ou de repente faço uma coisa errada, eu fico mal comigo mesmo. Nem por questão do lado dos professores, com elas em si, comigo, sabe? Então, a Ivone falou da importância também do hip hop na dança. O que vocês acham disso? É outro ritmo, né? Sim. O hip hop passou a dar em umas escolas de tempo atrás, não foi na década? Não, foi de 2000. Que eles passaram a botar o hip hop nas escolas. Sim, sim. E nós tivemos, até um tempo atrás, quando é que a gente parou? Aqui a pandemia fez uma parada geral na gente, que a gente perdeu a noção de tempo, né? Mas nós tínhamos, sim, a gente chama de dança de rua ou street, porque o hip hop é uma das danças urbanas. Isso. O hip hop está inserido nas danças urbanas. Então, assim, tínhamos, na época, um professor que trabalhava várias danças urbanas no curso. Não seria só o hip-hop. Mas eu acho válido. Como eu falei, qualquer dança é válida. Qualquer uma. Não tem distinção. Não existe isso. É que talvez o hip-hop tenha acessado o jovem mais rápido. Sim, sim. O jovem atual, né?
O balé, por ser por usar músicas clássicas e, né, já não teve esse alcance que a modernidade está trazendo, né? A juventude hoje é muito acelerada, eles são muito elétricos, então eles querem coisas muito dinâmicas, e o hip hop dá isso, né? Ainda tem grupos aí. Então eu acho que é por aí, acessou o jovem com mais facilidade. Então teve aquele momento assim. Foi um momento que passou. Ainda tem, mas ainda existe, mas já deu uma caída aí. Infelizmente, tirar o jovem do celular está sendo muito difícil. É verdade. Muito difícil. Eu falo isso, inclusive, dentro da sala de aula da escola, né? Que eu trabalho nas escolas. É bem complicado. Você tirar a atenção do jovem só da telinha. É tenso aí, é complexo demais. E a gente tenta, através da dança, canalizar o tempo que o jovem fica perdendo ali, produzindo algo bonito, né, dentro da arte, produzindo uma coisa que exige a disciplina dele, que também vai ser bom para a vida dele, enquanto cidadão, né? A disciplina para tudo, né? Então, o celular é um caso difícil. Verdade, é a tal da tecnologia que chegou com força, né? E parece que não vai sair mais. Tem um lado bom, mas também tem um lado muito ruim, né? Depende de qual você vai querer usar. Isso aí. Exatamente. E Yolanda, estamos chegando ao final do programa, quero te agradecer a tua presença. Muito obrigada, Dizer obrigada que a vocês. você em Tamoio tem um fã-clube, pelo menos a torcida da Fruta Muito Moio. obrigada, isso aí, Fruta Moio. Eu não sei se você tem outro fã-clube, mas da Fruta Moio todo mundo te acompanha. Sei, todo mundo me acompanha, muito obrigada. Nosso grupo te acompanha. Então dá um abraço a todo mundo, manda um beijão pro teu fã-clube especial, né? Pessoal da seu Fruta papai Moio, e né? mamãe, Mamãe, Fruta papai, Moio. meus primos, muito obrigada a todos que entraram na live, tiraram um tempinho para estar aqui com a gente. Muito obrigada de verdade, vocês são essenciais. Professora Meride, obrigado pela presença, é um prazer estar com você e a porta está aberta sempre para vocês, tá? Tá certo, muito obrigado. Minhas alunas que entraram aí também, que eu já vi uns nomes passando aqui, agradeço a audiência. Agradeço também aquelas pessoas que quiseram conhecer um pouquinho do nosso trabalho e agradeço o convite. Assim que quiserem, mais uma vez, estou às ordens. Vão ser sempre bem-vinda. Professora Dilmiara, obrigado pela presença, é um prazer ter vocês conosco. O podcast está novo, né? A gente tem um mês e 15 dias mais ou menos, e a audiência está crescendo, graças a Deus, tem uma galera que acompanha a gente, e tem a tendência a crescer muito mais, com a ajuda de vocês, convidados, que acessa o canal, né, bota todo mundo para ver, e a gente vai ganhando audiência. Então, da próxima vez, vou trazer vocês futuramente, com a audiência muito maior, mas desde já é um prazer ter vocês aqui com a gente, tá, professora? O prazer é nosso. Como eu já falei de início, agradeço demais, imensamente. Eu acho que é muito importante esse tipo de conversa, porque dá para esclarecer muitas dúvidas, inclusive vai ser ótimo ficar gravado, porque tem gente que eu sei que não conseguiu assistir agora, mas vai assistir depois. Muita gente assiste depois. Sim, então, no seu momento de conforto, né, de tranquilidade, vai poder acessar. Então, eu só tenho a agradecer o convite, a oportunidade de poder fazer esse esclarecimento, tá? E de uma próxima vez, claro, estaremos aqui com toda a honra e boa vontade. Então, tá? Quero agradecer você, telespectador, você que ficou com a gente aqui no programa até agora. Tem uma opção de gente aí que participou com a gente, né? Que eu não vou citar nome, porque hoje parece que não teve uma galera, né? E o programa rendeu, foi bacana. Quero agradecer a presença de todos aí, a audiência. Dizer para vocês que a gente vai falar muito sobre cultura, esporte, entendeu? E a gente vai estar aí sempre. Você, morador, quiser participar, tiver uma história para contar, uma coisa bacana, ou na cultura ou na arte, a gente vai evitar um pouquinho a política, mas a gente vai chegar lá também devagarzinho, que esse tema é um tema muito polêmico, né? Mas vamos de cultura, que cultura faz bem a alma, o coração e faz bem a vida, né? Não tem fronteira, não tem religião, não tem... cultura abrange todos. Tudo. Exatamente. Então, obrigado a todos. Muito obrigada pelo convite. Novamente. Isso aí, podcast Avenida Amaral Peixoto está com vocês. Obrigado, hein? Valeu. Boa noite.